O governo da Groenlândia publicou um guia em que traz recomendações para a população se preparar para uma possível intervenção estadunidense. Que tem esse guia e quais as possibilidades disso? A gente vai falar agora no plantão do Meteoro. Vamos lá, vamos de noticiário internacional com a Sofia Labanca. Sofia, tensões internacionais, estamos no meio de um evento em Davos que está dando o que falar, né? Já deu muito o que falar ontem aqui no plantão. A Bruna fez vários cortes. Ela estava com hiperfoco nos discursos em Davos. E hoje cá estamos nós falando do noticiário internacional de volta. Lúcio, a gente está falando da Groenlândia, que é um país aí, um território, né, relativamente pequeno. São 57 mil habitantes. Mais de 90% deles inuites, né, que são o povo originário lá da Groenlândia. E que agora a gente está vendo o governo da Groenlândia dizendo: gente, se preparem, tá? Tenham comida estocada, tenham água estocada, tenham equipamento para caça, para pesca, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos lá para a Carta Capital, que vai nos contar aqui, ó, armas de caça e suprimentos. Groenlândia publica orientações de sobrevivência em caso de crise. Temos aqui, ó, o governo da Groenlândia apresentou nesta quarta-feira, dia 21, uma nova brochura com orientações para a população em caso de crise no território, alvo do interesse do presidente norte-americano Donald Trump. Documento intitulado Preparando-se para a Crise, seja autossuficiente por 5 dias, inclui recomendações de como estocar alimentos para 5 dias, 3 litros de água por pessoa por dia, papel higiênico, rádio a pilha, além de armas, munição e material de pesca. É uma pólice de seguro, afirmou o ministro da Autossuficiência Peter Borg, em uma coletiva na capital Nuuk. Não esperamos realmente precisar usá-la, acrescentou. Segundo o governo, a elaboração da brochura começou no ano passado, inicialmente pensando em cortes de energia prolongado. Começou pensando em cortes de energia prolongado, mas agora eles estão pensando em Donald Trump. Enquanto isso, Lúcio, o Donald Trump está lá em Davos tentando fazer negociações para ficar com a Groenlândia de algum jeito. E agora parece que ele voltou atrás nas medidas que ele estava tomando de tarifação dos países da Europa. Vamos Uhum. lá para uma publicação do Donald Trump na sua própria rede social, Truth Social, que vai nos dizer aqui, ó. Baseado numa reunião muito produtiva que eu tive com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, nós formamos um esboço aí de um futuro acordo com respeito à Groenlândia e, de fato, com a região ártica inteira. Essa solução, se consumada, vai ser ótima para os Estados Unidos da América e para todas as nações da OTAN. Baseado nesse entendimento, eu não vou impor mais as tarifas que estavam programadas para entrarem em vigor no dia 1º de fevereiro. Discussões adicionais estão sendo mantidas com relação ao Golden Dome. Golden Dome é o plano antimísseis lá do Trump, em relação à Groenlândia. Futuras informações serão tornadas disponíveis à medida que a discussão progrida. O vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff e vários outros, à medida que necessário, serão responsáveis por manter as negociações. E eles vão se reportar diretamente a mim. Obrigado por sua atenção nesse assunto. Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Então, isso aí é um anúncio que ele fez dizendo: olha, aquelas tarifas que eu ia colocar no 1º de fevereiro, voltei atrás. Voltou atrás por quê? Aí é a grande questão. Voltou atrás porque ele conseguiu algum avanço nessas negociações
ou voltou atrás porque é taco, né? O Trump always chickens out, o Trump sempre amarela. Vamos ver o que diz o Jamil Chad lá no ICL Notícias. Jamil Chad diz aqui, ó, projeto prevê controle dos Estados Unidos sobre áreas da Groenlândia. Dinamarca rejeita ceder soberania. Então, o projeto do qual o Trump está falando, que já foi feito esboço aí, prevê ele controlar a Groenlândia. Só que parece que faltou combinar com os russos, quer dizer, com os dinamarqueses. Vamos ver o que diz aqui. Porque um projeto que cede o controle é ceder a soberania, né? Basicamente. Exato, exato. O acordo proposto pelos Estados Unidos para lidar com a crise diplomática na Groenlândia prevê que o governo Donald Trump poderia exercer controle sobre os locais onde suas bases estão instaladas no território Uhum. e ainda certos direitos de exploração de terras raras. Os termos serão negociados com a Dinamarca numa espécie de atualização do tratado que existe entre os dois países e que foi fixado em 1951. Daí vai continuar aqui falando do que a gente já disse, do retirar as ameaças de tarifas e tal. Então, o acordo que o Trump está tentando estabelecer com a Dinamarca é dizer, ó, os lugares que a gente tem as nossas bases militares serão de controle nosso e a gente quer as terras raras de vocês. E a Dinamarca está dizendo, olha, da nossa soberania a gente não abre mão. Aparentemente, vamos ser sinceros, a gente não sabe o que está acontecendo por trás das portas, ninguém sabe. A verdade Uhum. é essa, esses acordos são todos Uhum. mantidos em segredo, inclusive da própria população do país, o que eu acho um absurdo. Né? A gente aqui no Brasil não saber é uma coisa. Os groenlandeses não saberem, aí é outra história, né? Mas enfim, mas aparentemente tá rolando uma tensão aí entre o quanto que a Groenlândia vai ceder. É essa a questão, porque que eles estão algo pode ser cedido, isso tá parecendo que vai acontecer. Que coisa, né, Sofia? O Trump parece estar jogando aquele joguinho War, né? Você vai conquistando a parte do tabuleiro. Bom, que vai haver alguém vai ceder, isso vai acontecer, né? Agora, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, né, Sofia, a gente cobre noticiário internacional já há algum tempo e a geopolítica ela não é 2 mais 2 é 4, né? 2 mais 2 hoje na geopolítica pode ser 3, amanhã pode ser 5, e isso depende de muita coisa. Quando a gente fala de grupos, né, a gente está falando dos Estados Unidos trabalhando contra países que sempre foram seus aliados, né, assim como a Dinamarca. A gente está falando de um grupo da OTAN, né, que é a Organização do Tratado das Américas, e aí a gente tem um grande problema, né, porque se a OTAN racha, de fato, para os Estados Unidos, e o Trump até falou isso, né, qual é de fato o, o benefício que os Estados Unidos têm com a OTAN? Na prática tem vários, tá? Mas assim, quem perde mais com o final da OTAN, com o fim da OTAN, Sofia, eu acredito que seja a Europa hoje. Né? A Europa hoje não tem um poder bélico suficiente para bater de frente com a Rússia, não tem muito menos com os Estados Unidos, né? E vive nessa. A Europa ela se apequenou muito pós a Segunda Guerra Mundial. Né? Passou a ficar extremamente dependente dos Estados Unidos. Isso fica muito claro. A OTAN é basicamente um Estados Unidos. Nos salvem caso alguém nos ataque. É basicamente. Né? E aí a gente tem também o grupo da União Europeia. Que a União Europeia diz é lei? Será? A gente está vendo, inclusive, nessa discussão de acordo União Europeia-Mercosul, que tem países que são a favor, tem países que não são. Então, a própria União Europeia não é um bloco que trata as coisas de forma hegemônica. Eles têm muitas discordâncias externas. E a Groenlândia é uma delas. Né? Será que vai prevalecer um acordo União Europeia-Trump em relação a ceder a alguma coisa da Groenlândia? Ou será que não? Será que a gente vai ter aí um racha também da União Europeia? Por isso que a gente diz, em geopolítica, 2 mais 2 nem sempre são 4. Agora, vai dar pano para manga, com certeza.
O que a gente sabe, Sofia, é que se os Estados Unidos quiser, eles pegam. Eu não tenho dúvidas disso. Né? Os Estados Unidos têm poder bélico. A gente viu como foi na Venezuela. Quando os Estados Unidos quis, os Estados Unidos entrou. E isso teve acordo ou não para ceder o Maduro e não invadir a Venezuela de fato de forma direta? Não sabemos, não tem como saber nesse momento. Mas que os Estados Unidos têm poder político e bélico e econômico para lidar com isso de forma ativa, proativa, de dizer eu quero, eu vou pegar, isso tem. O que a Europa faria de diferente? Talvez algumas questões econômicas, alguma resistência. É muito difícil. Né? Então, no fim das contas, o Trump sabe disso. É por isso que ele avança de forma tão sem nenhuma corrente. Né? Simplesmente vai como um rolo compressor. Uhum. Será que a nossa audiência concorda, discorda? O que a nossa audiência está achando desse caso todo? Você comenta aqui embaixo. A gente lê. Eu leio todos os comentários de vocês, tá? Mesmo os que nos criticam. Então comenta aí embaixo. Sofia, mais algum ponto? Não, ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima.